Graça e paz da parte do Senhor Jesus para toda a igreja. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma lição resumida da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Correia, sob a direção e orientação do pastor Gilson Arsênio. Vamos falar de hoje sobre a lição 3, datada de 19 de abril de 2020, cujo título é O Supremo Bom Pastor. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esse título, na verdade, é um título que abrange dois predicados de Jesus como pastor. Ele abrange o predicado de Jesus como supremo e como bom pastor. Na verdade, o Novo Testamento ele traz 3 predicados para Jesus como pastor. Ele traz, no texto que nós vamos ver aí, em João 10, 11, ele mesmo se autodenomina-se como Jesus, como o bom pastor. Em Hebreus 13, 20, ele é chamado de o grande pastor. E na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, ele é chamado de sumo pastor ou supremo pastor, em outras traduções. Mas em todas essas passagens que nós falamos aqui, ele aparece de uma forma diferente. O pastor aparece com um P maiúsculo, dando ideia da deidade deste pastor, que é um pastor Deus. Aliás, no Antigo Testamento, Deus era chamado já de pastor. E nós temos a Bíblia, se você observar, os grandes nomes da Bíblia são pastores. Se você começar lá por Abraão, Abraão era pastor de ovelhas, seu filho Isaque também era pastor, o Jacó também era pastor de ovelhas. Se nós formos mais à frente um pouquinho, o grande legislador Moisés também era pastor. E se chegarmos mais à frente um pouco, o principal rei, o mais importante rei de Israel, Davi, também era pastor. Deus, no Antigo Testamento, também era chamado de pastor em várias passagens, e Jesus, no Novo Testamento, ele autodenomina-se como pastor, como bom pastor. No texto áureo aqui da lição, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no texto de referência vai dizer o seguinte: Cristo, nosso bom pastor. Então, meus irmãos, trata-se de passagens mais do que conhecidas, né? A passagem de Salmo 23, o Salmo 23, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, não só do Velho Testamento, mas como do Novo Testamento também. Essa passagem ela é lida nos cultos domésticos, ela é muito utilizada nas visitas a enfermo, também muito utilizada nos cultos fúnebres. Enfim, é a passagem mais conhecida de toda a Bíblia. E é essa passagem que o comentarista nos traz hoje, nessa revista que fala sobre os Salmos. O comentarista nos traz hoje para nosso estudo aqui. Eu quero lembrar para vocês que nós temos aqui a figura desenhada por Davi, de Deus como o seu pastor, e no Novo Testamento nós temos Jesus, lá em João 10, se denominando pastor também. Todos nós sabemos, e é corriqueiro isso, que na verdade o Velho Testamento ele funciona como se fosse o Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento ele é o Velho Testamento revelado, ou seja, aquelas coisas que estão no Velho Testamento, ela apenas funciona como sombras para o Novo Testamento. Aliás, em Hebreus 10 diz isso, que são sombras, né? Fala que a lei é sombra dos bens futuros e não imagem. Então, tudo que nós vemos no Velho Testamento funciona como se fosse sombra do Novo Testamento. E aquilo que nós vemos no Novo Testamento nada mais é do que a revelação do que já foi dito e escrito no Velho Testamento. A Bíblia fala que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, meus irmãos, começando aqui nesta revelação de João 10,
ela revela o Salmo 23. Né? Ela diz que ele é o bom pastor. E eu queria que, antes de começar a falar das características desse bom pastor, das características de uma ovelha, quando Jesus usa esse paralelo de pastor e ovelha, ele, na verdade, ele sabe que nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas altamente dependentes, nós somos pessoas mais caracterizadas como ovelha do que como outros animais, como os supercrentes costumam se autodenominar, como nós somos águia. Não, nós estamos mesmo muito mais para a ovelha do que qualquer outro animal, pela nossa dependência de Deus. Nós somos eternamente e completamente dependentes de Deus. Por isso Jesus usa este paralelo entre pastor, ovelha, e também usa aprisco. Mas antes de eu começar a falar, quando Jesus vai fazer aquelas colocações lá em João 10, ele tem uma razão para fazer aquilo. Porque nós temos que entender que nos tempos lá da Palestina, havia dois tipos de apriscos. Havia o chamado aprisco maior, né, que era aquele aprisco utilizado no inverno, e havia também um menor, que era aquele utilizado em outras estações mais quentes. O aprisco de inverno, os pastores traziam seus rebanhos e colocavam, e ele tinha ali um porteiro, eram muitos rebanhos, tinha um porteiro. E aqueles pastores que tinham mais de um rebanho, eles utilizavam-se da mão de obra de um mercenário. Mercenário é aquele cara que trabalha só para receber o seu dinheiro. O compromisso dele, na verdade, é receber. Ele toma conta das ovelhas para receber, mas ele não tem aquele amor pelas ovelhas, ele não dá vida pelas ovelhas, ele não se arrisca pelas ovelhas, diferentemente de Jesus, que Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que ele dá voluntariamente a vida pelas ovelhas. Então o cenário, quando Jesus coloca, eu sou o bom pastor, ele traz também para nós um cenário do que eram os apriscos daquele tempo. E a figura do mercenário, ele não é que seja um cara mau caráter, não, ele só estava ali para ganhar o seu dinheirinho e tomar conta. Mas se viesse lobos para atacar as ovelhas, ele não se arriscava. Se viesse ladrões para pular cerca, ele não se arriscava. E tinha uma outra característica também nesses apriscos, é que pela manhã os pastores iam e o porteiro chamava pastor por pastor, de um em um, e eles chamavam as ovelhas pelo nome, e as ovelhas seguiam aquele pastor. E em outras estações que não fosse o inverno, os pastores levavam as ovelhas para pequenos apriscos, lá nos campos, e eles mesmos se faziam de porta. Então, na verdade, quando Jesus está dizendo, eu sou a porta, ele está usando uma figura dos apriscos antigos, porque os pastores, em tempos mais quentes, eles colocavam as ovelhas em apriscos menores, e ele mesmo era a porta. Às vezes, esses apriscos funcionavam até por trás, no interior de uma gruta. Então, para que as ovelhas chegassem até aquele aprisco, teriam que passar pela porta. E essa, na verdade, é uma figura também do que nós somos. Nós, para entrarmos para o aprisco que Deus nos preparou para nós temos que passar pela porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Essa porta é Jesus. Então, aí está a figura, o cenário em que Jesus aparece lá em João 10. Um cenário de apriscos diferentes, em que há ali um porteiro, em que há um pastor, em que há ovelhas, e também há um mercenário, que é aquele que cuida das ovelhas por dinheiro. Dito isso, nós vamos aqui entrar na lição. Aqui fala o seguinte, no capítulo 10 de João, no versículo 9, diz que ele é a porta. Tá? No capítulo 14 do mesmo Evangelho de João,
Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, existe uma porta para você entrar, existe um caminho para você seguir e existe uma vida para você alcançar. Que vida é essa? Nesse mesmo capítulo 10 de João, ele diz que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a vida que Jesus propõe para nós, como ovelhas dele, é uma vida em abundância. O que seria esta vida em abundância? Se nós pegarmos o homem que a Bíblia cita como o que mais durou em toda a história da Bíblia, Matusalém, ele durou 969 anos. E se nós compararmos esses 969 anos com a eternidade, isso não vai funcionar nem como se fosse uma gota d'água no oceano. 969 anos em relação à eternidade é uma fração tão minúscula que nós nem conseguimos alcançar, nem vislumbrar o tamanho desta fração. E eu estou falando de 969 anos. Não estou falando de uma vida natural que nós levamos aqui, que duramos, na melhor das hipóteses, de 80 a 100 anos. Então Jesus traz para nós uma promessa que Ele nos daria uma vida e uma vida em abundância. Então, partindo desse princípio, nós temos aqui o seguinte: Jesus, ele aparece nesse salmo, dando a vida para as suas ovelhas, dando a vida por nós. No salmo seguinte, ele aparece como aquele que alimenta as ovelhas, que nos alimenta, aquele que nos dá uma forma de provisão. E no outro salmo, ele é o pastor voltando para retomar as suas ovelhas, que é no salmo 24. E também tem uma coisa, nessa lição, nós vemos que a figura de um Deus provedor, de um pastor provedor, a Bíblia chama Deus de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Esse pastor, ele tem toda a provisão que a ovelha necessita. Jesus tem tudo aquilo que nós necessitamos. Quando Jesus vem como Messias, as Escrituras no Antigo Testamento, elas apontam para Jesus como Messias. E quando ele começa a fazer aqueles milagres, e aquelas coisas começam a acontecer, no Evangelho de Mateus, que foi um evangelho dirigido aos judeus, ele começa a dar a notícia de que aquelas coisas estavam acontecendo para que se provasse que aquele de quem a Bíblia está falando era aquele que estava ali, Jesus. Tudo isso foi feito com referência a uma passagem antiga do profeta ou de Salmo, em referência a Jesus. Então, tudo que nós pudermos pensar a respeito de provisão está em Jesus. Se você pensar em necessidade, Jesus supre todas as nossas necessidades. Se você pensar em doença, uma cura para uma doença, Jesus é poderoso para curar as nossas doenças. A Bíblia chama ele de Jeová Rafá, o Deus que cura. Então Jesus tem para nós todo tipo de provisão que nós necessitamos. Inclusive, se necessitarmos de multiplicação, de transformação, ele tem esta provisão. Então Jesus tem tudo que nós precisamos, assim como Jesus está para nós, assim como o pastor fiel, o pastor bom está para a ovelha, o bom pastor está para a ovelha. Então, toda a Bíblia, ela traz esse retrato de um Deus perfeito para uma humanidade imperfeita, um Deus supersuficiente para uma humanidade altamente dependente. Então, na supersuficiência de Deus, nós nos completamos, e na nossa imperfeição, na nossa dependência, buscamos essa completude, este complemento em Jesus, em Deus. Amém? Até aqui, nós estamos falando de Jesus se colocando como bom pastor num paralelo com Davi. Mas se nós pegarmos ainda o pastoreado de Davi,
nós vamos ver o seguinte: Davi, ele mesmo fala para Saul, né, quando Saul vai questioná-lo a respeito do enfrentamento ao Golias, ele diz para Saul o seguinte: olha, Saul, eu pastoreava as ovelhas do meu pai e um urso tentou matá-las, eu enfrentei o urso e matei o urso. Um leão tentou matá-lo, eu enfrentei o leão e matei o leão. Então, na verdade, quando o Davi fala isso, ele está se colocando como uma sombra de Jesus também, porque na verdade ele está arriscando, porque é óbvio que qualquer homem em sã consciência não vai enfrentar um leão e enfrentar um urso apenas com um cajado. Então, na verdade, Davi arriscou a vida, mas isso, como eu falei anteriormente, não passa de uma sombra, porque Jesus não arriscou a vida por nós, ele nos deu a vida voluntariamente, ele nos deu. O animal, quando ele era levado para o sacrifício, ele se esperneava, eles amarravam ele se esperneava para não ir. Mas Jesus, não, ele foi voluntariamente, ele deu a vida voluntariamente para nos salvar. E ele disse que ele mesmo dá e ele mesmo tirava. Então, essa vida que ele deu por nós, ele mesmo tomou de volta ao ressurgir, ao ressuscitar. Então, na verdade, como eu falei anteriormente, a Bíblia, ela traz uma figura no Antigo Testamento, e essa figura é uma sombra. E no Novo Testamento, ela é uma sombra, ela vem a revelação desta sombra. Na verdade, a Bíblia, toda a Bíblia, é uma revelação progressiva. Tem coisas que você vê no Antigo Testamento e que você não conhece, não dá para você ter a noção perfeita daquilo que está escrito no Novo Testamento, no Velho Testamento. Aí você recorre ao Novo, numa passagem similar, numa passagem que se complementa, que se completa, você vai ver que aquilo que era sombra no Antigo Testamento torna-se uma imagem nítida no Novo Testamento, pela revelação progressiva que é a Bíblia. No tópico 2 nós temos o seguinte: as necessidades da ovelha. Esse tópico é interessante que ele traz algumas características, né, das ovelhas que nós podemos atribuir a nós mesmos. Porque se você começar a ver a ovelha é um animal que não ataca ninguém, ela é diferente do bode. O bode começa a dar cabeçada, a ovelha não. A ovelha não ataca ninguém. A ovelha, o máximo que faz é quando ela está sentindo alguma coisa, dá umas cabeçadas lá nelas mesmo, mas ela não ataca ninguém. Então, quando nós vemos no tópico 2, que fala sobre as ovelhas, nós temos que nos colocar realmente nesse lugar. E incrível que Jesus escolhe um animal perfeito para nos representar, para nos identificar. Porque a ovelha é um animal que enxerga pouco, ela tem uma certa miopia. Ela enxerga no máximo a 20 metros de distância. Isso tem muito a ver, né, com nós, enquanto ovelhas do rebanho de Cristo, que nós temos uma visão muito limitada, principalmente das coisas de Deus. O problema todo nosso é que nós temos uma visão limitada de Deus. Às vezes nós mesmos não só temos essa visão limitada, como nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Mas o que eu quero te falar como característica é que a ovelha enxerga pouco. E essa também é uma característica dos homens. Ele não enxerga tão bem quanto a águia, ele enxerga pouco, ele tem uma visão limitada. A partir de uma determinada distância você já não consegue identificar determinadas coisas. Assim também era a ovelha. Uma outra característica da ovelha, que também tem uma similaridade com nós, seres humanos, é a ingenuidade. A ovelha é um animal ingênuo. Ela, se ela não tiver um pastor para conduzi-la a pastos verdejantes, ela pode simplesmente ir se alimentar de ervas daninhas e morrer. Qualquer semelhança é mera coincidência. No que diz respeito ao grande rebanho de Jesus, que é a igreja dele, que é o corpo de Cristo, também tem uma característica semelhante a essa. Ele às vezes se perde com determinados alimentos que ele procura para si. Nós sabemos que a Bíblia é uma fonte de alimento, é alimento espiritual. E nós sabemos que nós, trazendo um paralelo para o lado espiritual, às vezes nós buscamos, sem uma determinada orientação, sem uma orientação certa, nos alimentar e
quando vemos, estamos nos alimentando de ervas daninhas. Ervas daninhas são aquelas ervas que até matam. E às vezes muitos crentes, muitos homens se perdem ou morrem espiritualmente por estar ingerindo alimentos que não são pastos verdejantes, que não são saudáveis. Paulo chama a palavra de Deus de sã doutrina. E quando ele quer referir-se à heresia, ele chama de doença crônica, como câncer. Então, quando nós temos um pastor que nos conduza a pastos verdejantes, nós vamos nos alimentar bem daquele alimento. Então, no âmbito espiritual, ocorrem as mesmas coisas. Se nós não tivermos quem nos conduza, um líder que nos conduza, para que nós possamos nos alimentar de comida saudável, com certeza nós vamos ingerir, melhor dizendo, nós vamos comer comida ruim, estragada, comida venenosa. É o que acontece com muita gente que se desvia do seu aprisco e vai buscar alimento em outros apriscos que acabam se envenenando com determinados alimentos. Outra coisa também é que ela não sabe se defender. E às vezes nós também não sabemos nos defender. E às vezes nós corremos. A Bíblia diz que o diabo ruge como leão, e na verdade esse rugir como leão do diabo é para nos amedrontar. E nós vivemos debaixo da síndrome do medo. Nos tempos atuais, nós estamos debaixo da síndrome do medo do coronavírus. Mas por que temos medo? Porque somos fracos. É óbvio que nós não estamos naquele patamar que Paulo estava quando escreveu aos Filipenses. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. É óbvio que não estamos neste patamar, mesmo porque nós não tivemos nem 1/100º da revelação que Paulo teve. Mas nós somos frágeis. E o diabo muitas das vezes, ele se vale dessa nossa fragilidade para nos amedrontar. Uma outra característica também, essa não sei se cabe para nós, é que as ovelhas, ela tem estômago grande, mas o estômago é tão grande que tem certas pessoas que dizem até que a ovelha tem 2 estômagos. E ela é um animal ruminante, Ela come, e se ela cair com aquele estômago cheio e ninguém for socorrer, ela acaba morrendo, porque aquele espelho começa a aquecer, a lã começa a aquecer, e ela de perna para cima não consegue se levantar. É necessário que venha o pastor para poder levantá-la. Isso também é um grande paralelo com muitos de nós. Quando nós enveredamos numa escalada de coisas da carne, nós acabamos caindo e só conseguimos nos levantar se vier um socorro. Mas existe uma característica aí que chamado ele de Supremo Pastor, que está no capítulo 3 ou no tópico 3. Esse Supremo Pastor, ele é supremo porque ele é um pastor diferente de todos os outros. Ele é um pastor que dá vida por nós, para que nós tenhamos uma vida em abundância. A Bíblia fala o seguinte, que Adão, lá na carta de Paulo aos Coríntios, ela fala que Adão foi feito alma vivente. E Jesus, o segundo Adão, espírito vivificante. Ou seja, enquanto Adão simplesmente era alma vivente, Jesus, ele faz com que nós vivamos, ainda que morramos. A Bíblia fala o seguinte, que aqueles que creem em Jesus, ele fala que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu ressuscitarei. Então, existe uma coisa aí que nós temos que admitir, que é
é essa superioridade desse pastor, que é Jesus, desse sumo pastor, desse supremo, desse grande, deste bom pastor, que é Jesus. Ainda aqui no versículo, no capítulo 3, lá no 3.2, fala de relacionamento com as ovelhas. Aqui o que nós temos a dizer é o seguinte: quando os pastores pela manhã chegavam ao aprisco, o porteiro chamava o pastor chegava até o portão do aprisco e chamava as suas ovelhas pelo nome. Jesus também nos conhece pelo nosso nome. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chama Lázaro pelo nome. Ele tem um relacionamento pessoal. Todas as passagens que Jesus trata as pessoas num relacionamento de intimidade. Zaqueu estava na árvore, ele chama Zaqueu pelo nome. E todos os outros relacionamentos que nós vemos, grandes passagens bíblicas do Novo Testamento, dos Evangelhos, nós vemos Jesus tratando pessoalmente com as pessoas. Então, esse tratamento é um tratamento diferenciado, que só o nosso bom pastor, o nosso grande pastor, o nosso sumo pastor pode nos dar. Então, meus irmãos, como nós podemos fechar isso aqui? Podemos fechar da seguinte forma: aquela passagem que foi dada como passagem referência para o estudo de hoje é uma passagem do Antigo Testamento que funciona como uma sombra de fatos que aconteceriam no Novo Testamento, de realidades que aconteceram no Novo Testamento. E temos também uma outra sombra, a sombra de Davi, como pastor que se arrisca, comparado a Jesus, o pastor que dá vida. Então, o campo de observação dessa lição está mais ou menos relacionado a isso, a uma passagem do Antigo Testamento sendo explicada no Novo Testamento. Ainda falando sobre o aprisco aqui do capítulo 3, ou do tópico 3.3, Jesus fala ali em outras ovelhas de outros apriscos. Nós sabemos que, primeiramente, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mas quando começa Atos dos Apóstolos, Pedro já vai pregar o primeiro gentio, né? A primeira pessoa que não era israelita, que recebeu o evangelho, foi o Cornélio. Pedro pregou para eles. Depois, em Atos 9, aparece Jesus aparecendo para Paulo e dizendo para que Paulo pregasse aos gentios. Em Atos 19 é a mesma coisa. Ele é comissionado para pregar para os gentios. Então, esses gentios, na verdade, são outros apriscos que Jesus estava falando ali em João 10. Então, assim nós terminamos esta lição em que fala de pastor, de ovelha, de aprisco e outras coisas mais que nós citamos aqui. Assim eu agradeço mais uma vez a oportunidade.